médico Rafael de Sico, cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e ele vai nos falar de uma campanha muito importante, o Julho Verde. Bom dia, doutor Rafael. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Doutor, eu queria começar falando com o senhor um pouquinho sobre o que é a campanha Julho Verde. Explica pra gente, para todo mundo que está em casa também, o que é essa campanha, a importância dela. Tudo bem. A campanha Julho Verde, ele é o mês de conscientização e prevenção dos tumores da região da cabeça e pescoço, né? Esses tumores, eles são muito frequentes no nosso meio e a gente observa que eles são muito pouco divulgados. Então a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, desde 2015, começou a fazer essa campanha de divulgação para a gente se conscientizar e começar a prevenir sobre esses tumores para um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais eficaz. Agora, doutor, quais são então os principais sinais que podem aí servir de alerta para as pessoas que estão em casa? Se tem como identificar alguns sinais físicos do câncer? Tem sim. Os tumores mais frequentes que a gente tem nessa região, o câncer de boca, por exemplo, nos homens, as pessoas podem sentir ferida na boca, aquela lesãozinha, aquela bolinha que você tem dentro da boca, na língua, na gengiva, perto dos dentes, no céu da boca. É uma ferida que não cicatriza. Geralmente observamos que depois de 3 semanas, se a ferida não cicatrizou, é bom você procurar o sistema de saúde para poder fazer o atendimento e o diagnóstico. Caroço no pescoço, alguns gânglios no pescoço que não melhoram também em 2 a 3 semanas. Caroço na região da tireoide, uma vez que o câncer de tireoide também é muito frequente. É o 5º câncer mais frequente nas mulheres. Doutor Rafael, existe uma faixa etária onde é mais comum ter esse tipo de câncer e quais são os fatores de risco que podem influenciar aí no desenvolvimento da doença? De maneira geral, os tumores de cabeça e pescoço, boca, orofaringe, faringe, que é da garganta, laringe, que é da parte da fala, né? Esses tumores principalmente são muito relacionados ao cigarro e ao álcool. Então as pessoas que fumam, e principalmente aquelas que fumam e bebem bebida alcoólica com frequência, têm um risco muito aumentado, mais de 10 vezes, de ter um câncer de cabeça e pescoço em relação a outros tipos de tumor, por exemplo. Câncer de tireoide, uma vez, ele não tem um fator de risco bem definido. O único fator que a gente conhece é a radiação em altas doses, mas isso é raro, né? Mas os principais fatores que a gente tem hoje é o cigarro e o álcool, com certeza. Agora, o senhor falou, né, os principais fatores, o álcool, o tabagismo, e a gente escuta e vê muitas notícias que nesse período de pandemia as pessoas continuam com esse vício e talvez ainda mais, né? Então, o que a gente pode fazer de alerta para essas pessoas que estão em casa nesse momento? Muito importante tentar manter uma alimentação saudável, tentar fazer atividade física mesmo dentro de casa, dá para a gente tentar improvisar e fazer algum tipo de atividade física para manter uma vida mais saudável, tentar ao máximo evitar o uso do cigarro, tentar parar de fumar. O cigarro não só o câncer de cabeça e pescoço, mas outros inúmeros tipos de câncer, como câncer de pulmão, bexiga, ele é um dos principais fatores de causa, né? E evitar o consumo das bebidas alcoólicas, né? Agora, doutor, outra questão também, né? Até para a gente ir desmistificando algumas coisas e prestar esse serviço para quem está em casa, o vírus do HPV, né? Pode ter relação com esse tipo de câncer? A gente sabe que existe uma vacina, principalmente para os adolescentes, com relação ao HPV. Sim, o vírus do HPV, isso é uma coisa um pouco mais recente, começou na última década, e foi descoberto que o vírus do HPV está muito relacionado a um tipo especial de câncer, que é o câncer da orofaringe, né? É na garganta atrás da cavidade da boca. E esse vírus está associado a esse tipo de tumor. Os tumores relacionados ao HPV, normalmente, eles têm melhor chance de tratamento, eles têm um melhor prognóstico, que a gente fala, né? Mas ainda na população brasileira, a gente observa que a prevalência, a quantidade de tumores de orofaringe que são relacionados ao HPV ainda é baixa, ela não é uma prevalência alta. E outra coisa que a gente observa também, através de diversos estudos que são feitos na população brasileira, que tão importante quanto o HPV
é o cigarro. E a população brasileira, ainda a gente observa que nos pacientes que têm câncer de orofaringe, tem muito fumante nessas populações. Então, é tão importante quanto se prevenir contra o HPV, com vacinação, que é super importante, é tentar evitar o tabaco, o cigarro, né, de qualquer origem, né? Não só o cigarro, como os vaporizadores, narguile, todos eles aumentam o risco dos cânceres, né? Doutora, aproveitando aí o gancho, o senhor está falando um pouquinho sobre a prevenção, né? Evitar aí o tabaco. Quais os exames que podem ser realizados aí para a prevenção desse tipo de câncer? Olha, para os tumores da boca, da garganta, o exame físico é o mais importante. Tumor na boca, geralmente, nós mesmos conseguimos identificar. Então, na frente do espelho, a pessoa pode abrir a boca, ver se tem alguma lesão, movimentar bem a língua, né? Exames complementares pode ser feita a laringoscopia, nasofibrolaringoscopia, que são exames com câmeras, né? São exames super simples que podem ser feitos e a gente pode identificar na suspeita de algum tipo de tumor. Se a gente for pensar em tumores da tireoide, por exemplo, a gente vai fazer o ultrassom da tireoide, que é o mais importante para fazer o diagnóstico desse tumor. E nos caroços do pescoço também o ultrassom é o exame mais simples, é o inicial, de onde a gente parte para fazer esse diagnóstico. Agora, doutor, o senhor falou agora há pouco da questão do tabagismo, tem falado, uma fala recorrente, claro, nessa entrevista, Sim. mas o senhor falou agora há pouco do narguile ou narguilé, né? Enfim, e a gente vê muitos adolescentes que se reúnem porque acha que está na moda. Já vi em alguns lugares que existem abertos para que se possa ter uso do narguilé. Eu queria que o senhor falasse efetivamente para esse público, né? Para esses adolescentes que nesse momento acham que pode ser uma diversão e lá na frente vai custar, né? Como foi o cigarro. Ele também tem uma série de substâncias e a inalação dele através da mucosa, né? Então você inala aquilo. Então aquela fumaça ela passa muito aquecida também dentro da via respiratória, da traqueia, dos brônquios. E ela tem um potencial carcinógeno, que nós falamos, né? Que é aquele potencial de gerar e causar tumores. Então é muito importante que as pessoas evitem qualquer tipo de inalação de cigarro ou de derivados do cigarro, né, do tabaco de maneira geral. E o narguilé ou narguilé, ele se encaixa nessa categoria, né? Doutor Rafael, até pegando esse gancho, né, que a Júlia está falando aqui sobre o narguilé, lembrando que aqui no Parlamento Paulista a gente tem projetos de lei que proíbem, né, ou que querem diminuir aí que as pessoas fiquem usando isso, por exemplo, em locais públicos. A gente tem um que está em tramitação, se não me engano, do Coronel Telhada, que justamente proíbe, né, o uso de charuto, de narguilé, de cigarrilhas em locais públicos. Qual é a importância de termos aí também o parlamento preocupado, né, com essa parte? Como que o senhor vê esse tipo de ação aí também do legislativo para a saúde da população? É muito importante. As medidas públicas que foram tomadas até hoje, isso tem muito estudo que mostra, e que a gente conseguiu já diminuir muito a prevalência de tabagistas, né? A quantidade de pessoas que fumam, de maneira geral, que eu não estou colocando só o cigarro, né? Então, todas essas medidas, imposto, diminuir, proibir o uso de cigarro ou derivados em restaurantes, bares. Lógico, são medidas que inicialmente são impopulares para alguns, mas que trazem um benefício muito grande para a população de maneira geral, que é isso que é o importante. A gente tem que pensar na população de maneira geral. Agora, doutora, claro que uma das prevenções, o senhor mesmo acabou de falar, a questão do tabagismo, questão do alcoolismo, enfim. Mas que outro tipo de prevenção as pessoas podem ter com relação a isso? Fazer exame de rotina, fazer aquele check-up anual que todo mundo costuma fazer, ou que algumas pessoas não gostam, né, de fazer. Tem gente que, principalmente os mais velhos, não gostam muito, às vezes, de ir ao médico, né, porque fala, não, tá tudo bem até agora, não vou ficar procurando algum problema. Então, enfim, ir ao médico, o quanto é importante, fazer todos os exames. É muito importante porque, principalmente para câncer, e não só o câncer de cabeça e pescoço, mas o câncer de cabeça e pescoço principalmente,
Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, você tem maior chance de cura. A gente observa, principalmente em rede pública de São Paulo, que metade dos pacientes chega em estágio muito avançado, onde a chance de cura desses pacientes está muito prejudicada, né? Se essa pessoa tivesse procurado o dentista antes, visto a lesãozinha dentro da boca, visto o caroço no pescoço, procurado o posto de saúde, procurado um médico no consultório, é melhor o médico falar que não é nada do que ele diagnosticar tardiamente um tipo de tumor, onde a chance de cura vai ficar prejudicada. E nesse tipo de câncer, principalmente o câncer de boca, de garganta, de laringe, esses tumores, eles têm o tempo é muito importante para fazer um bom diagnóstico e fazer uma cura, e a chance de cura aumentar, né? Então isso é muito importante, o diagnóstico precoce. Doutor, agora falando um pouquinho sobre a questão do tratamento, né? Quais são as principais formas, né, do tratamento? Quais são as chances de cura desse tipo de câncer? É muito variado, tá? Porque se a gente for pensar em tumores das vias digestivas e respiratórias, né, da boca, da garganta, da laringe, e são aqueles relacionados ao tabaco e álcool, tem tratamentos variados. Tem casos preferencialmente cirúrgicos, né? Tem casos onde você pode introduzir primeiro a radioterapia, associado à quimioterapia, tá? Cânceres de tireoide, por exemplo, são de tratamento cirúrgico, você pode usar alguns tratamentos complementares depois, mas é indicado para cada paciente, né? Então, se a gente for pensar, principalmente no tratamento oncológico, cirurgia, em alguns casos radioterapia e quimioterapia também, de maneira isolada ou de maneira combinada entre cada caso, né? Agora, doutor, para a gente encerrar, vamos aquele momento verdade ou mito, né? Até porque a nossa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp é levar a melhor informação para quem está em casa nos ouvindo ou em qualquer lugar vendo pelo YouTube, né? Câncer pode ser genético? Existe isso? Sim, verdade. Tem muitos cânceres que têm relação genética, sim. Né? Então, tem estudos e tem um especialista nisso, que é o geneticista, que faz uma análise genética para avaliar e ver chance daquela pessoa passar para o filho, para a geração seguinte. Tem um tipo de câncer de tireoide, por exemplo, ele não é tão frequente, mas ele é o carcinoma medular de tireoide. Ele pode ter passar de geração para geração, e dependendo do estudo genético, a gente pode, por exemplo, predizer que aquela pessoa que vai nascer ou que nasceu tem um risco de ter câncer de 100% até determinada idade. Então você trata antes daquela pessoa ter o câncer, né? Certo, doutor Rafael, eu queria agradecer aí os esclarecimentos, estender o convite aí para próximas oportunidades também. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço muito, é muito importante poder falar para vocês e tentar trazer um pouquinho de orientação para os pacientes, para as pessoas de maneira geral a respeito das nossas doenças. Obrigada, doutor Obrigado. Rafael. Obrigada, doutor.